sabe como os caça-níqueis estão relacionados ao famoso jogo do tigrinho? Para descobrirmos mais sobre essa polêmica, vamos entender sobre a história das máquinas caça-níqueis, que começou com o início da Revolução Industrial nos Estados Unidos, no fim de 1890. O criador dos caça-níqueis, Charles Fay, queria comercializar a sua invenção no mercado de cassinos que estava em ascensão. Então, ele planejou a máquina assim. Ela tinha 3 cilindros e os símbolos que representavam os possíveis prêmios eram as frutas. Sim, é por isso mesmo que as frutinhas ainda são consideradas um clássico em caça-níqueis. Quando a sua invenção foi finalizada em 1898, Fay viu na empresa Mill Novelty uma oportunidade de negócios. Foi aí que a máquina foi batizada de Mills Liberty Bells, graças ao grande investimento da empresa nos caça-níqueis de Fay, que foram popularizados em cassinos por todos os Estados Unidos. O inventor não imaginava que a sua máquina se tornaria vital para a cultura dos cassinos. Mais tarde, quando ele já não era mais vivo, a sua invenção passou por várias mudanças. A maioria das máquinas nos anos 1980 e 90 já foi substituída por máquinas com software digital. Esses novos caça-níqueis começaram a oferecer novas funções e temas que mudavam de tempos em tempos para divertir os jogadores. Com a chegada da internet, foi fácil criar versões online desses jogos, acessíveis para qualquer pessoa com um computador. Agora que sabemos como esse tipo de jogo surgiu, você deve estar se perguntando: e no Brasil? Aqui, a liberação dos cassinos se deu apenas na década de 20, mas a era de ouro do jogo só aconteceu na década seguinte, quando o presidente Getúlio Vargas legalizou a prática com o objetivo de fomentar o turismo. No entanto, não demorou muito para o próximo presidente proibir a prática de jogos de azar em todo o território nacional. Essa decisão teve, principalmente, motivações religiosas. Sem contar a preocupação com os cidadãos brasileiros, já que muitos perderam economias, bens e acumularam dívidas com os cassinos e com as apostas. Nos anos seguintes, muito se foi debatido sobre a liberação de casas de apostas e jogos de azar no Brasil, mas sempre foi priorizada a proibição. Mas agora vamos falar sobre esse cenário na atualidade. Em 2023, o jogo do tigrinho, um tipo de caça-níquel digital, começou a ser amplamente popularizado no Brasil, o que gerou acontecimentos semelhantes aos anos 1930 e 40 no país. Muitas pessoas estão se endividando e perdendo bens por conta do vício em apostas. Isso fez com que o governo federal fosse em busca de regulamentação dos caça-níqueis digitais, assim como feito com os físicos. Em 2024, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria que define regras para caça-níqueis digitais, como o famoso jogo do tigrinho e outras modalidades de apostas online, chamadas bets, que na tradução literal do inglês significa apostas. A portaria define que os jogos devem usar eventos futuros aleatórios para gerar resultados, como números, símbolos, figuras ou objetos. Além disso, as plataformas devem informar, no momento da aposta, o fator de multiplicação que determina os ganhos do apostador em caso de vitória, para garantir a transparência nas apostas. As regras não param por aí. Antes de realizar uma aposta, os usuários devem ter acesso a uma tabela que indique todas as possíveis combinações de ganho. E é importante lembrar também que o jogador inativo após 30 minutos deve ser removido do jogo. Ainda é proibido oferecer esses jogos em formato físico, como os tradicionais caça-níqueis, que continuam sendo ilegais no país. Atualmente, os caça-níqueis digitais são ofertados para apostadores brasileiros por meio de sites estrangeiros. O objetivo do governo é que, a partir de 1 de janeiro de 2025, quando começa o mercado regular de apostas online no Brasil, eles sejam oferecidos por meio das plataformas brasileiras, que terão um endereço terminado em bet.br. Gostou do conteúdo? Então não deixe de conferir a matéria Que Tal Apostar na Cultura, Ciência e Educação, lá no nosso site do C2.
Até a próxima!